te mostrar por que estão certos de não querer essa porcaria aqui. A construção de um data center no Ceará está causando polêmica e eu vou te mostrar por que estão certos de não querer essa porcaria aqui. Vem comigo ver isso. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos ao Brócoli Notícias e News. Eu sou comediante, também me formei em filosofia, então nesse canal a gente procura pensar e rir quando dá. Gente, por que eu sou contra a construção desses data centers? Vocês vão ver aqui, agora, ó. Novos data centers do Ceará projetam usar energia igual a 4,5 milhões de casas. Vamos ver o que isso aqui acontece, qual vai ser a decorrência dessa merda aqui. Então vamos lá. A região de Caucaia, da Grande Fortaleza, está prestes a receber mais 2 megaprojetos de tecnologia poucos meses após o anúncio do data center do TikTok. Lembrando que quem comprou o TikTok foi um sionista americano, tá? Então quer dizer que vai vir essa porra aqui pro Ceará pra alimentar a porra de TikTok. Vamos lá. O UOL teve acesso a 2 novos pedidos de licenciamento para a instalação de centros de processamento de dados na ZPE, Zona de Processamento de Exportação do município, e as dimensões impressionam. Juntos, os 2 novos empreendimentos prevêem um consumo de energia equivalente ao de 4,5 milhões, 4,5 no caso, né? Milhões de residências, um volume que supera os 3,8 milhões de domicílios de todo o estado do Ceará. O data center vai usar mais energia do que todas as casas de todos os municípios do estado do Ceará. Para efeito de comparação, uma residência no Brasil gastou em 2025, em média, 179,3 kW por mês, de acordo com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, a EPE. Além da demanda elétrica colossal, a operação contínua desses complexos exige um volume gigantesco de água para resfriar os servidores e evitar que as máquinas superaqueçam. Os projetos estão sendo analisados pelo governo do estado em fase de licença prévia. Gente, pelo amor de Deus, não deixem. Olha a tragédia disso aqui, gente, ó. Esse volume gigantesco de água que eles precisam para resfriar não é água suja, não é água de esgoto, não é água limpa, é água boa, tá? E deixa eu falar uma coisa, com essa coisa do super El Ninho, o que acontece o que vai acontecer esse ano? Já tá acontecendo, na verdade. Chuva no sul, muita chuva no sul e seca no norte e nordeste. Então, o Nordeste já vai sofrer com seca esse ano. Isso aqui, gente, é um absurdo. É um absurdo. E será que a rede elétrica suporta isso aqui? Vamos lá. Os projetos em andamento pertencem à Voltalia Energia e à CDVDC2SA, a empresa associada à Casa dos Ventos. Não sei o que é isso, né? Daqui deve explicar. O primeiro deve ocupar 62 hectares, com um investimento previsto de 180 bilhões de reais em 4 anos, enquanto o segundo abrange 74 hectares. Nos documentos, as empresas não revelam quais empresas globais da tecnologia utilizarão essas instalações. E eles não querem revelar justamente, senão o povo não vai aceitar, tá? E aí você vai pensar, não, mas os caras estão investindo 180 bilhões em 4 anos, vai não sei o quê. Gente, o data center não é um negócio que gera emprego, não gera transferência de tecnologia, não é nada. Esses caras só estão vindo aqui para roubar nossos recursos naturais, tá? Então vamos lá. Em diferentes partes do mundo, a instalação dessas estruturas tem gerado alertas sobre o esgotamento de recursos naturais. A cidade de Nova York, por exemplo, suspendeu por 1 ano novas licenças para data centers de inteligência artificial, justamente por causa da pressão sobre a rede. Em Caucaia, o tamanho do consumo assusta quem vive em uma região que já sofre historicamente com secas severas e falhas constantes no fornecimento de luz. Gente, isso não pode. Não pode. Cadê os meus cearenses aqui? Gente, não deixa. Isso aqui não pode. Os mais afetados pela chegada iminente das estruturas são os indígenas da etnia Anassé, que temem ver os recursos de seu território esgotados. Eles estão certíssimos. É isso que vai acontecer. A aldeia central fica a menos de 3 quilômetros da área destinada aos data centers. Gente, eles vão sofrer com barulho, eles vão sofrer com aquecimento. Nossa, quem mora perto, eu já mostrei aqui em alguns vídeos, quem mora perto de data centers nos Estados Unidos tá desesperado. O movimento anti-data center é o maior movimento de protesto ali dos Estados Unidos, gente. É porque a imprensa não mostra, mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas depois que a gente lê isso aqui. Vamos lá. Segundo o cacique Roberto Anassé, cerca de 5 mil indígenas vivem no entorno, distribuídos em mais de 20 aldeias, e até o momento a comunidade não foi consultada sobre os danos que as obras trarão. Então, muitos deles também nos Estados Unidos mentiram, falando que não ia ser data center, que ia ser outra coisa quando eles foram ver construir o data center. Então, assim, eles estão jogando muito sujo, tá? Aí o cacique diz, todo dia quase a energia cai aqui. Não recebemos água ligada à rede, temos água de cacimba artesanal, de buraco cavado. Acreditamos que isso vai piorar, sem dúvida nenhuma. E olha, gente, se já cai energia, se eles já têm problema de energia com as casas, né, os municípios que tem hoje, e o data center vai usar mais energia do que as casas, do que todas as casas dos municípios do Ceará hoje usam, como que isso não vai piorar? Como que não vai cair? Como que essa galera, né, vão ficar sem luz, gente. Como que vai comportar
justificar a alta demanda elétrica, os projetos prevêem a instalação de parques eólicos e solares no semiárido cearense. O problema é que, apesar de serem classificados como energia limpa, essas fontes também causam graves impactos socioambientais. Como não há regulamentação sobre a distância mínima entre as torres eólicas e as residências, moradores do Nordeste já relatam adoecimento em massa provocado pelo ruído e sombra dos aerogeradores, a chamada síndrome da turbina eólica, citada em reportagens anteriores do UOL. Estão vendo, né? Mesmo com impacto em larga escala, os empreendimentos estão sendo aprovados a passos largos. Isso acontece porque o licenciamento tem sido feito por meio de um RAS, Relatório Ambiental Simplificado. Na prática, esse documento afrouxa as regras e desobriga as empresas de apresentarem estudos profundos de impacto ou de realizarem audiências públicas para ouvir a população afetada. Antes que venha aqui os fãs de bilionário falar assim, não, mas o Brasil precisa ter data center para ter segurança, né? Até pela própria segurança. Tá, gente, mas esses data centers aí do Ceará é do TikTok, é de outras empresas, não é do Brasil. Aí, ó, Elian Aurélio, advogado do Programa de Consumo Responsáveis do IDEC, diz: os dois novos projetos estão repetindo os mesmos erros do projeto do TikTok. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente está mantendo o relatório simplificado como estudo adequado, mas os dois novos projetos são bem maiores. Assusta que isso siga assim, considerando todos os questionamentos sobre o primeiro projeto. Os políticos estão, ganhando tutu para passar isso aqui, rapidamente, né? E eles querem fazer isso rápido, por quê? Antes que a gente abra o olho. Igual tá acontecendo com os americanos. Eles construíram algumas, eles estão barrando a construção de vários. O movimento anti-data center nos Estados Unidos está barrando a construção de vários data centers. O caminho para os data centers ficou ainda mais fácil em julho. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou em regime de urgência, porque eu não sei, a lei proposta pelo governo estadual que flexibiliza o licenciamento ambiental. A nova regra permite que os empreendimentos tenham suas licenças fracionadas, evitando a exigência de um grande estudo e relatório de impacto ambiental. Isso aqui é muita sacanagem, gente. Muita sacanagem. Aí aqui, cartazes expostos durante a audiência pública no dia 9 de julho em Fortaleza sobre os data centers. O pessoal protestando, mas eles cagaram, porque só é pouca gente. A gente tem que fazer um barulhão isso aqui, ó. Aí um deputado do PSOL, Renato Roseno, que tentou alterar o projeto, né? Que é só a galera mais de esquerda que tá preocupada com alguma coisa. Ele diz: são empreendimentos complexos que dependem de outras infraestruturas como água, energia e transmissão. Nossa defesa é que não pode haver fracionamento do licenciamento, exatamente para se compreender o impacto total. Óbvio. A falta de transparência chamou a atenção da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que enviou uma comitiva a Caucaia entre os dias 6 e 10 de julho. Segundo a conselheira Lara Estevão, que liderou a visita, o cenário encontrado foi de total ausência de participação social e muita preocupação das comunidades com a água e a energia. Um relatório oficial da entidade deve ser publicado nos próximos meses, apontando os riscos do projeto. Aí diz a Júlia Catão Dias, que é advogada, ativista e integrante da Comitiva dos Direitos Humanos, né? A expansão dos data centers no Brasil tem sido acompanhada por flexibilização regulatória e incentivos fiscais, sem que avancem no mesmo ritmo as salvaguardas socioambientais, a participação social e a definição de contrapartidas para os territórios atingidos. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui, pode destruir um estado. Vocês entendem o impacto disso aqui? Os data centers vão usar mais água e mais energia, com certeza, do que todos os municípios do estado. Essa galera vai ficar sem luz. Ou vai ficar sem luz, ou vai ficar caríssima a conta de energia dessa galera. O que dizem as empresas e os órgãos públicos? Tá, vamos lá. O UOL procurou os órgãos públicos e as empresas envolvidas. O Ministério Público do Ceará repassou o caso ao Ministério Público Federal, claro, por envolver terras indígenas, mas o órgão não respondeu. Já a FUNAI informou que dialoga com o Estado para retomar os estudos de demarcação da terra indígena na Sé e aguarda parecer técnico sobre o licenciamento em questão. A Casa dos Ventos, fornecedora de energia de um dos data centers, limitou-se a dizer que, em nota, que o projeto está em fase preliminar e que trará mais informações em momento oportuno. Então, ficando bem quieto, gente. Eles querem fazer isso aqui na surdina, tá? Já a Voltalia afirmou que a região de Pecém oferece infraestrutura robusta e estratégica e que o documento de licenciamento questionado pela reportagem integra apenas uma etapa inicial, não representando a configuração final do projeto. Não entra nessa não, tá? Isso aqui é papinho. A empresa também argumentou que a estimativa exata de consumo de água dependerá da tecnologia de resfriamento adotada e justificou não revelar seus potenciais clientes por confidencialidade e estratégia comercial. Por quê, né? Que esses clientes não querem ser identificados. Porque se você souber que você vai ficar sem água e sem energia para poder alimentar o grok, talvez a população vai falar, aqui não, né? A Semassi informou que os dois empreendimentos estão sendo analisados em fase de licença prévia, mas lembrou que não há lei no estado que imponha o EIA-RIMA para data centers. Então vamos fazer essa lei logo, né? Sobre a adoção de RAS no licenciamento, garante que isso não significa dispensa de avaliação ambiental nem aprovação automática. Para definir se é necessário RAS ou EIA/RIMA, diz considerar questões como localização, natureza, características tecnológicas, potencial poluidor, sensibilidade ambiental
ambiental da área e magnitude dos impactos esperados. Pois é. Aí, gente, a gente vai ver aqui, ó. Aí eu quero mostrar pra você isso aqui, que o que eu tô falando não é mentira, tá? Um número impressionante de americanos se voltou contra a inteligência artificial. Isso aqui é o Futurismo, né? Esse blog aqui, jornal americano. E aqui ele vai falar dessa campanha aí contra os data centers que tá rolando nos Estados Unidos. Em uma nova e abrangente pesquisa conduzida pelo Pew Research Center, apenas 16% dos entrevistados, os americanos, né, disseram acreditar que a IA terá um impacto positivo na sociedade. Um número tão desanimador quanto a percepção sobre a tecnologia, né? Ninguém tá querendo essa merda. Então aqui, ó, aqui a gente pode ver, ó, essa matéria aqui da More Perfect Union. O CEO da maior empresa de eletricidade dos Estados Unidos está alertando que apagões podem ocorrer no próximo ano, à medida que a IA e data centers aumentam a demanda por eletricidade e sobrecarregam a rede. O CEO da Exelon, Calvin Butler, disse ao Financial Times que os americanos podem com certeza ficar sem energia já em 2027. Ele afirma que, no último inverno, sua empresa quase limitou o serviço para 400 mil clientes durante o frio extremo. Aí a gente tem aqui esse estudo aqui, jobloss.ai, que é o pessoal contando quantos empregos se perderam por causa da inteligência artificial. E aqui, ó, esses empregos aqui foram perdidos 126.510 entre 42 empresas em 16 setores diferentes, e só essa semana foram 86. Estão fazendo essas contas, né, gente? Aí aqui, ó, a desgraça da inteligência artificial. Pra quem interessa essa inteligência artificial? Vamos ver aqui, ó. A Meta usou IA para marcar trabalhadores que tiraram licença para serem demitidos, alega o processo. O processo movido por dezenas de funcionários alega que pessoas que tiraram licença maternidade ou por invalidez foram selecionadas desproporcionalmente para demissões. Então aqui, ó, Kevin O'Leary, que é um bilionário aí, diz que o projeto de data center em Utah, Alabama será reduzido após legisladores exigirem cortes. Isso aqui é pressão da população, tá? Então, ó, o projeto Stratos do condado de Box Elder seria reduzido de 40 mil acres para aproximadamente 10 mil acres. Eles conseguiram reduzir. E aí, gente, os políticos, os lambe-saco de bilionário, estão fazendo terror. Como? Dizendo que se os Estados Unidos não investir, se não deixar colocar data center, a China vai vencer. Ai, meu Deus, a China vai vencer. Gente, a China já venceu. Então aqui, ó, impor uma moratória geral dizendo que vamos simplesmente arrumar nossas coisas, voltar para casa, entregar a IA para a China e deixar que eles nos vençam, não faz o menor sentido para mim, disse Gottheimer ao Político na terça-feira. Né? Vamos girar o olho aqui. Então aqui, ó, Hochul assina ordem. Hochul é a governadora de Nova York, do estado de Nova York, né? Então ela assinou uma ordem executiva de moratória de data centers, ou seja, para não construírem uns que estavam querendo construir lá porque o povo reclamou. Então, aí esse senador aqui, que é democrata, gente, a história desse cara é bizarra. Ele era um homem do povo, super tranquilo e tal, não sei o que, esse cara sofreu um derrame e ficou reacionário. Enfim, aí ele diz, ó, a China vence. Então eles estão criando esse pânico, entendeu? Que a China vai vencer, que não sei o que. Mas não tá colando, não tá colando. O negócio é ruim, esse negócio dessa expansão da inteligência artificial não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém e todo mundo sabe disso. E pelo amor de Deus, gente, é um né? Tirar a própria vida colocar um negócio desse no Ceará. Vocês vão acabar com o Ceará. É inacreditável um monte de político vagabundo que aceita dinheiro dessa galera pra destruir. Gente, isso aqui não é um desvio de emenda, não. Isso aqui, gente, é a destruição da vida como ela é. É o fim da energia elétrica ali e é o fim da água, gente. Porque aí vai faltar água lá, eles vão puxar essa água de outro lugar, não sei o que. Gente, não acaba. Isso não acaba nunca. Vamos seguir, ó. Vejam o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eles começaram lá antes. E eles estão vindo pra cá porque lá o povo não tá deixando. Ó, gente, Ceará, pelo amor de Deus, segure firme e não deixa isso acontecer. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, se inscreve no canal pra ajudar a gente a crescer. Fia, barato é louco. Apenas 3 dias após a privatização das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade do serviço de trens de São Paulo, uma série de problemas gravíssimos atrapalhou a vida dos trabalhadores que utilizam o serviço. Quedas de energia deixaram passageiros presos, caminhando sobre os trilhos e expostos a riscos. Até mesmo um vagão pegou fogo, com